Muito bem, voltando aqui para a nossa aula que seria presencial do dia 25 de março de 2020, Teoria da Execução Civil, aula que é de relevante importância para o conhecimento dos operadores do direito. Então nós falávamos aqui no primeiro bloco da aula, nós falávamos a respeito dos requisitos para propor uma execução. E aí eu falei lá dos requisitos que são a inadimplência, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título. Muito bem. Uma vez passados esses requisitos, nós temos que saber que as execuções, diante do princípio da patrimonialidade, elas serão propostas e, embora a ação seja proposta em face do devedor, do executado, quem responde pela obrigação é o patrimônio do executado. Então, a bem da verdade, é esse patrimônio, diante do princípio da patrimonialidade, que irá responder para o cumprimento da obrigação constante do título, seja um título executivo judicial ou extrajudicial. A única execução que pode recair na pessoa do executado, que atinge a sua pessoalidade, é a execução proposta em ações de alimentos, no caso de execuções de alimentos ou cumprimento de sentença de alimentos, quando até 3 vezes o valor da prestação é cobrada e, nesses casos, o credor pode exigir que, se o devedor não paga a execução no dia, o valor no tempo de 3 dias, pode ser decretada a sua prisão. Então, é a única situação que o ordenamento jurídico brasileiro hoje traz, onde a execução, ela recai, não que ela não vá recair sobre o patrimônio do devedor, mas o seu não cumprimento pode levar o devedor à prisão. Alguns anos atrás, nós tínhamos ainda a execução também, ou a prisão do depositário infiel. E isso foi, há algum tempo já revogado, não mais existe no nosso ordenamento jurídico, quando uma pessoa era responsável por ficar com um bem, não conseguia manter esse bem consigo, então, nesse caso, essa pessoa era presa. Depois que o Brasil adotou ao Pacto de São José da Costa Rica e a outras legislações, hoje não é mais possível a prisão do devedor civil nesses casos de depositário infiel. Então, hoje, a execução, seja ela na sua modalidade imediata, processo autônomo, ou imediata, cumprimento de sentença, via de regra, ela vai recair sobre o patrimônio. A responsabilidade patrimonial do devedor é que irá responder pela execução. Só do devedor? Não. Às vezes a responsabilidade patrimonial será de outra pessoa que não o devedor principal. Por exemplo, o fiador. O fiador, ele não é o devedor direto de uma obrigação, mas se o seu afiançado não cumpre, é o seu patrimônio que irá responder pela obrigação contratada. E no caso aqui, tem que se observar aquilo que está lá no código, que é o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é quando o fiador, ele indica que sejam penhorados primeiro os bens do devedor, e aí, não sendo suficientes esses, ou não podendo serem esses penhorados por razões legais, aí seus bens vão responder para o cumprimento da obrigação do título, ok? Importante saber, então, que a responsabilidade é patrimonial. Mas qual o patrimônio que pode ser ou não penhorado? Na verdade, a lei, ela trata das exceções do que não pode ser penhorado. E aí nós temos que tomar muito cuidado, muita cautela, porque existem várias exceções, mas existem a exceção da exceção. E aí é que você tem que saber interpretar bem esses incisos, esses artigos, sabendo que a exceção, ela sempre, no caso aqui, a impenhorabilidade, ela sempre vai ter uma exceção, ela sempre vai ter uma regrinha própria,
E aí nas perguntas de concurso, nas perguntas de OAB, nas perguntas às vezes de outras provas que vocês vierem a fazer, normalmente se coloca lá uma questão ligada a um patrimônio que, via de regra, é um patrimônio possível de ser penhorado, mas que é um patrimônio que tem exceções na sua penhora, ok? Ou que é impenhorável, mas que pode, em algum momento, ter essa impenhorabilidade excepcionada também pela lei, ok? Então, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele traz vários incisos, e nós vamos tratar aqui dos primeiros incisos, que falam sobre a impenhorabilidade de bens. Lembrando que existe aqui uma diferente redação do antigo artigo 649, se não me falha a memória, do Código de 1973, que falava são absolutamente impenhoráveis. Hoje o artigo 833 ele fala são impenhoráveis, ou seja, isso tira do artigo 833 a absoluta condição de impenhorabilidade, ou seja, a própria legislação traz no seu contexto de entrelinhas uma ideia de que o bem, embora seja impenhorável, em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância peculiar, ele poderá ser penhorado, ok? Bom, o primeiro inciso lá do 833, ele fala sobre os bens inalienáveis, ou declarados por lei ou por vontade das partes. Existem alguns patrimônios que eles são considerados inalienáveis, por vontade das partes. Por exemplo, se eu tenho um imóvel, ou 2, 3 imóveis, e eu quero proteger esse patrimônio, eu quero que esse patrimônio ele não tenha o risco de ser penhorado pelos meus devedores, ou melhor, pelos meus credores, eu tenho que ir a um cartório e declarar que aqueles bens são impenhoráveis. E essa declaração, ela tem que constar aonde, se for um patrimônio imóvel? Na matrícula do bem que eu quero que seja impenhorável. Então, eu tenho lá um apartamento na praia, tenho uma chácara, tenho lá um outro bem qualquer, e eu declaro, olha, eu não quero que esses bens sejam penhorados. Por quê que eu tenho que declarar que esses bens são impenhoráveis? Porque eu não posso trabalhar com a ideia de má-fé. E o direito brasileiro, tanto no direito civil como no processo civil, ele trabalha a boa-fé objetiva, a boa-fé como regra dos negócios jurídicos. Então, se eu vou contratar com uma pessoa, obviamente que muita gente não faz isso, então eu vou contratar com o João sobre um determinado negócio jurídico, eu quero saber se o João tem condição de cumprir, principalmente se esse negócio jurídico envolver um vulto grande, uma quantia de dinheiro grande, que não é tão simples de você negociar, e o que me faz garantir que eu vou ter resultado positivo caso o João descumpra comigo o negócio? O seu patrimônio, o princípio da patrimonialidade. Então, cabe a mim, como credor de um bem a ser, de um patrimônio, de uma obrigação, saber se o patrimônio que eu estou imaginando, que eu estou pensando que possa ser uma garantia para mim, ele realmente será. Não vale o campo da imaginação. Você, como profissional do direito, você tem que orientar o teu cliente. A imaginação nada gera, a não ser frustrações. O que vale é o que está no documento, no papel. Então eu vou lá, o João tem 3 casas no nome dele, tem uma casa na praia, tem uma casa de campo, tem uma chácara, tem uma fazenda, tem uma... E se esses patrimônios vieram ao João de forma por herança, por exemplo, muitos pais faziam isso, de deixar o patrimônio por herança, em testamento, ou às vezes doando para um filho, para uma filha, com a cláusula de inalienabilidade, ou seja, não pode ser vendido, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade. São 3 cláusulas que você pode colocar no patrimônio
quando você quer que aquele patrimônio seja mantido na família. As famílias mais tradicionais, antigamente, faziam isso, as famílias portuguesas, italianas, tal. Quando elas vieram para o Brasil, né, elas tiveram uma vida muito sofrida, então ganharam um certo patrimônio. Quando as suas filhas iam casar, então às vezes os genros não tinham lá uma condição muito boa, então o pai da noiva doava, não era o dote, né? Quem tinha que dar o dote na época, né, era uma outra situação, mas o pai da noiva doava, né, o patrimônio para que a filha pudesse morar com o marido, criar os seus filhos ali, os seus netos ali. Só que o pai era ligeiro, ele ia lá e falava, bom, peraí, minha filha vai casar, eu estou já, né, entre aspas, estou dando a minha filha para o genro, e ainda vou dar uma casa para eles morarem. Se um dia esse genro for embora e se separar da minha filha, ele vai levar metade do meu patrimônio? De jeito nenhum. Então eu vou doar esse bem com uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, ela não vai poder vender esse patrimônio. Impenhorabilidade, ou seja, os devedores, os credores da minha filha não poderão cobrar dívidas dela em cima desse patrimônio. E incomunicabilidade, que é a principal cláusula, principalmente para quem era casado na comunhão universal de bens, que era que o patrimônio não se comunicasse com o outro cônjuge, com o outro consorte. Então, essa situação, no século passado, era muito comum. Hoje, muita gente nem sabe o que é isso, impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Porque hoje, primeiro que ninguém tem bem para doar para ninguém, e quando tem, né, na verdade, faz de qualquer jeito, que também não se orienta com um profissional do direito. Então, essas cláusulas são importantes. Então, os bens que tiverem essa condição de inalienabilidade, impenhorabilidade, não serão objeto de penhora. Tem exceção, professor? Tem exceção. Tá? Qual é a exceção? Se a dívida que for cobrada tiver origem na própria res, na própria coisa, no próprio bem. Então imagina, por exemplo, lá que eu tenho lá uma casa que eu declarei que ela é impenhorável. Então eu fiz uma dívida com o Zé pode cobrar essa impenhorabilidade, essa casa, né? Pegar esse bem como penhora? Não. Mas imagina que eu não pago lá o imposto predial dessa casa, não pago a reforma que eu fiz sobre essa casa, e que a pessoa que fez a reforma fez um contrato comigo, escrito, dizendo que a casa serviria de garantia para pagar aquele trabalho. Ou seja, nesses casos, quando a dívida é oriunda do próprio bem, mesmo que ele tenha esta cláusula de impenhorabilidade e de inalienabilidade, ele será objeto de uma penhora numa execução civil. Ok? Então, importante ter isso em mente. Depois nós vamos falar um pouquinho do bem de família, que é o bem da Lei 8.009 de 1990, mas não é nesse momento agora que eu vou falar do bem de família. Também não pode ser penhorado, de acordo com o artigo 833, os móveis e utensílios que guarnecem o lar das pessoas. Então, móveis e utensílios de nível médio, a lei fala, de nível básico ali, médio, básico, não podem ser objeto de penhora. Então, você não pode mais penhorar uma geladeira, não pode mais penhorar um fogão, não pode mais penhorar uma mesa, né? Antigamente você podia. Lá atrás, nos anos 90, me lembro que eu já era estagiário, né? Sou um pouquinho mais antigo que vocês, mas eu já me lembro disso ainda, que você tinha leilões presenciais no fórum. Então você chegava no fórum de Santo André, estava lá o leiloeiro gritando, olha, objeto do leilão, um fogão Brastemp de 4 bocas na cor vermelha, tal. Um fogão Continental 2001, que foi uma grande febre na época com a mulherada, né? Fogão de 6 bocas Continental 2001. Minha mãe chegou a ter um desse e era um fogão muito caro, então penhorava-se esses bens. Uma geladeira Prosdóximo, né? Uma televisão Telefunken. É só marcas novas e boas que eu estou falando para vocês aqui, ok? Então, podia se penhorar. Hoje não pode mais, porque a lei fala que você tem que preservar a dignidade do devedor, preservar o mínimo de subsistência, o mínimo de patrimônio para que aquela pessoa tenha a dignidade de sobreviver. Então, ele ter uma televisão em casa, uma geladeira,
micro-ondas, um fogão, uma mesa, né? Uma cadeira, um jogo de jantar, um sofá, é o digno para ele poder continuar te devendo aquilo que ele te deve. Né? Obviamente que para o credor isso não é muito legal, né? Você fala, pô, mas o cara lá está desfrutando de uma vida, faz churrasco todo final de semana e não paga o que deve para mim, né? O cara todo final de semana recebe visitas, que as pessoas olham, né? É aquele velho ditado, as pessoas olham as pingas que você toma, mas não olham os tombos que você leva. Mas tem gente que realmente se aproveita disso, que não paga dívidas porque é sem vergonha, é caloteiro mesmo, né? E isso lá na Roma Antiga era punido com a vida da pessoa, né? Imagina se nós fôssemos punir hoje com a vida o indivíduo que deve. Metade da população brasileira estaria morta, ou estaríamos dentro do coronavírus, né? Nós bastaríamos irmos na Casa Bahia, na Magazine Luiza, para o próprio Estado, quanta gente deve, ou ela se tornaria escrava, ou ela era picotada e jogada no rio, porque era uma vergonha você dever. Então, ou nós íamos voltar ao tempo da escravidão, e essa escravidão não por cor de pele, mas sim pela inadimplência, ou nós íamos ter cemitérios suficientes para enterrar as pessoas. Então, graças a Deus, o homem evoluiu e hoje o princípio é da patrimonialidade, ok? Então, bens e utensílios, móveis e utensílios não podem. Salvo, tem exceção, professor? Tem exceção. Qual que é a exceção? A exceção são os bens de alto valor, de alto custo, que fogem de um padrão médio necessário para garantir uma condição de vida digna. Então, você vai na casa da pessoa, a pessoa tem lá um piano de caudas, um órgão, né? Tem lá um patrimônio, uma mesa, tem duas salas, uma sala de jantar e uma cozinha lá, muito bem equipada, com mais de um patrimônio lá, tem uma geladeira daquela de último tipo, né? Que você, só falta ter uma mão na geladeira que dá as coisas para você. Então, valores, bens de alto custo, que realmente são avaliados, televisores de grandes polegadas. Então, obviamente, que esses patrimônios, eles ultrapassam. Ninguém precisa de uma televisão de 40, 50 polegadas para ser feliz. Isso é um conforto, mas você assiste televisão com uma televisão de 20 polegadas. Então, na verdade, o que a lei tenta proteger aqui é o indivíduo que compra o bem, não tem condição de ter aquele bem, fica devendo aos outros e não paga, e ainda tem uma vida de aparência, de luxo, de riqueza, de luxúria, né? Então, esse tipo de patrimônio, ele pode ser penhorado. Mas aí tem que se ver cada caso, cada situação, o que é realmente um patrimônio suntuoso, valoroso demais, e um patrimônio menos valoroso. Bem? Vestuários e bens de uso pessoal também não podem ser penhorados. Vai penhorar calça jeans, os sapatos, as camisas, os ternos da pessoa, anel de casamento, esse tipo de coisa, são bens de uso pessoal, não podem ser penhorados, salvo também, qualquer exceção, os vestuários, os bens de valores elevados. Então você tem lá, vamos imaginar que você foi uma pessoa muito bem sucedida, você tem lá um casaco de pele, casaco de vison, uma roupa importada, sapato de cromo alemão, aquele sapato caríssimo. Tem sapatos aí que as pessoas pagam R$1.000, R$2.000 o par. Uma bolsa, como dizem aí os entendidos da Louis Vuitton, né? Que na verdade a gente sabe que o nome é Louis Vuitton, mas eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton, na verdade, é uma bolsa de R$2, R$3.000. Então essas modalidades de bens pessoais podem ser penhoradas, tá? Porque isso já ultrapassa o necessário, o comedido para uma vida comum, para uma vida digna, ok? Obviamente, você não vai penhorar lá cirolas do indivíduo. Olha, penhorei 2 cirolas de listrinha e uma de bolinha, né? Isso não tem como você penhorar. Tudo bem que se penhorar também não vai valer nada, a não ser que você não tenha cirola, na verdade. Bom, vamos aos rendimentos. Aí isso aqui entra numa questão bastante polêmica, que é os saldos
os soldos, melhor dizendo, os montepios, as rendas, os salários, está ali no inciso, acho que 4 do artigo 833, lá que fala isso, que são todas as rendas que você tem todo mês ali, então o seu salário de sacrificado, de aposentadoria da sua empresa, seus honorários profissionais, são impenhoráveis. Mas essa impenhorabilidade, ela tem exceção? Tem exceção. E essa exceção vai ficar para a próxima aula que eu vou trazer para vocês da semana que vem, porque aí nós vamos tratar de várias questões dos outros incisos também. Quero agradecer a todos, desejar saúde em primeiro lugar, espero que as aulas estejam sendo bem aproveitadas e disponibilizar o meu WhatsApp, como eu já disponibilizei no outro vídeo, 11 99164 0882. Caso você aluna tenha alguma dúvida, me mande, mas não vai me mandar mensagem à meia-noite, às 2 da manhã, né? Mande no horário da aula, no horário que você tem aula comigo, que é das 19 às 22 na quarta-feira. Então aproveite, eu estarei de plantão para receber as suas dúvidas e tirá-las, ou não só receber, como tirar as suas dúvidas, né? Receber não vai resolver nada, né? Vou receber a dúvida, falar tchau e você vai continuar com ela. Então, vou receber a dúvida e dar a resposta para você. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.